Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês nesse momento que a gente vai fazer a nossa avaliação da dissertação de mestrado do discente Paulo Alexandre Mota do Nascimento. Um trabalho intitulado A Matemática no Ensino Médio e as Fontes Alternativas de Energia. Faz parte dessa banca eu, professor Marcos Laro de Souza Albuquerque, orientador, o professor Dr. Edson Jorge de Matos, membro do Profimate, membro interno, e o professor convidado, avaliador externo, professor Dr. Marcelo Costa Santos. Bom, esse trabalho teve orientação minha, do professor Lázaro, e com orientação da professora Maria Augusta Raposo de Barros Brito. Bom, Paulo, tu vais ter por volta de 30 a 40 minutos para a tua apresentação, né? E após a sua apresentação, a banca vai fazer as devidas arguições. Então, você pode iniciar, né? Bom, você pode iniciar e desejo uma boa sorte. Tá. Pode começar, Paulo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Tá? Uma grande satisfação estar aqui apresentando esse trabalho, tá? Que tem como tema a matemática no ensino médio e as fontes alternativas de energia. Eu sou mestrando Paulo Alexandre Mota do Nascimento, fui orientado pelo professor Dr. Marcos Lázaro e tendo como minha co-orientadora a professora doutora Maria Augusta Raposo de Barros Brito. Tá? Então, pelo programa Profimate, falar um pouquinho aqui desse acesso, né? Quando em 2018 a gente passou no exame no ENA, né? Que é o de acesso para cursar o programa Profimate em Bragança, por sinal, a primeira turma, já começou a passar mil e uma coisa na minha cabeça de como eu poderia estar desenvolvendo um trabalho de dissertação. Eu sou professor da rede pública estadual desde 2009, então era uma angústia muito grande de estar fazendo algo diferenciado com meus alunos. Tá? Então, aonde eu trabalhei, desenvolvi esse trabalho de pesquisa, foi na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Domingas da Costa Souza, que é uma escola localizada numa região interiorana de Bragança. É uma escola localizada na Vila do Acarajó, que fica distante mais ou menos a 7 quilômetros daqui da sede. Tá? Então, a escola ela passou por uma construção recente, né? No caso, ela foi inaugurada em 2018, mas já é uma escola antiga, eu trabalho nessa escola há 9 anos, e a gente, depois de muita luta, conseguiram a construção da escola, uma escola com salas climatizadas, com uma boa iluminação, com quadra de esportes. Então, a gente recebeu uma estrutura muito boa. Aí veio aquele dilema, né? Como a gente vai manter essa escola, como a gente vai conscientizar os nossos alunos para preservar ela. E juntou tudo nesse período que eu estava entrando no Profimate, querendo fazer algo diferencial. Falei, não, a minha dissertação eu tenho que trabalhar com meus alunos, eu tenho que trabalhar no chão da escola, botando projetos que realmente eu faço um diferencial na vida desses alunos, que eles passam a integrar e enxergar a matemática no seu dia a dia. Esse foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu pensava em dissertação. E no PPP da escola, né, que é o projeto político-pedagógico da escola, a gente elaborou e puxou a temática de sustentabilidade. Então, o tripé da sustentabilidade perpassa por as questões ambientais, as questões sociais, as questões econômicas. Aí eu falei, pô, beleza, então eu tenho que desenvolver um trabalho aqui com meus alunos de forma a inserir a matemática como uma ferramenta para os meus alunos conseguirem ter ali, vamos dizer assim, um senso crítico das ações que eles podem estar modificando o seu entorno de maneira positiva, tanto na questão ambiental, social e econômica, através da instrumentação da matemática. Bom, isso daí foi o primeiro passo para começar a ser desenvolvido o projeto, né?
pensar como eu ia juntar essa questão da matemática com as questões ambientais, e deu um start. Eu entrei na sala de aula, eu vi um monte de central de ar, sala climatizada, porta aberta, ninguém estava ligando em ter realmente uma economia ali, não, as luminárias sem ninguém na sala, tudo aceso. Eu falei, poxa, a gente tem que fazer algo para não estar desperdiçando energia do jeito que está aqui, porque são um monte de centrais que não estão ligando o mínimo para energia. Aí que veio o start de eu tentar mesclar a questão da matemática com a consciência ambiental e as fontes de energia, né? Dando ênfase à fonte de energias renováveis. Aí eu pontuei a fonte de energia eólica, que é proveniente dos ventos, da fotovoltaica, proveniente do sol, e a que a gente mais utiliza, que é através da hidráulica, né? Da força das águas. Então, a gente fez essa junção tudinho para elaborar um projeto que contemple esses alunos da Escola Domingas e pontuando a parte que a escola já seguia uma linha no PPP da escola. Entendeu? E a justificativa passa aqui dessa angústia, né, da necessidade de reinventar metodologicamente o ensino na matemática. Né? Ali, quem está em sala de aula, trabalhando com ensino público, principalmente, a gente vê essa dificuldade dos alunos estarem assimilando os conteúdos, os conhecimentos. Isso é decorrente de vários fatores, né? Mas muitas das vezes é pela metodologia que é implantada em sala de aula, que faz com que esse aluno ele não se sinta atraído e fazendo parte do processo. Então, tem que, no meu perceber, na minha percepção, eu tinha que fazer algo atrativo para esses alunos, eles fazerem parte da construção do conhecimento matemático, eles estarem inseridos, eles serem os protagonistas. Então, esse trabalho ele veio sendo construído para o aluno ele ter a possibilidade de demonstrar os conhecimentos que ele já traz consigo da sua vivência e estarem sendo trabalhados em sala de aula. Haja vista que o foco da pesquisa foi uma turma do ensino médio, né, que são aquela galera que está concluindo, ainda estão naquela mentalidade de quando eu terminar, o que é que eu vou fazer da minha vida, aonde eu vou aplicar a matemática, e sendo que a matemática ela é aplicada na vida diária deles, igual eu sempre falei para eles. Só que a matemática, como ela é apresentada muitas das vezes para os alunos, fazem com que eles não consigam visualizar que elas estão inseridas no seu dia a dia da maneira que é apresentada, só de maneira abstrata, parece que é coisa de outro mundo. E a gente, através desse trabalho, a intenção era modificar essa ideia deles. Outra justificativa é baseado no desenvolvimento sustentável, que deve integrar em todas as disciplinas o ensino. Bom, há muito tempo, devido às mudanças climáticas, principalmente quando teve o encontro dos líderes mundiais através da Eco 92, né, foi pontuado que era necessário, através de uma agenda que eles elaboraram, o ensino devia contemplar a parte de meio ambiente. Então, isso daí é muito válido, porque essas modificações, eles, estando inserindo os conteúdos mesclado com o meio ambiente, a gente vai ter pessoas mais críticas para saber debater e mudar certas atitudes, contribuindo efetivamente para a concepção de degradação do meio ambiente, por exemplo. Além de si, a base comum curricular, que está dividido entre, por exemplo, no ensino médio, em 5 competências e habilidades, ela também contempla a temática meio ambiente e sustentabilidade. Né? Principalmente, ele pontua lá em uma de suas habilidades a parte de energia elétrica, que é o que a gente vai fazer algumas atividades no decorrer desse trabalho. Tá? Com tudo isso, a gente pode ter que os conceitos e conteúdos de matemática do ensino médio podem ser elementos chaves para o desenvolvimento de temas transversais no ensino, como o tema de energia e sustentabilidade, que além de abordar questões ligadas ao meio ambiente, permite o aluno enxergar a matemática no seu dia a dia. Objetivos. Objetivo geral
utilizar os conceitos e conteúdos de matemática no ensino médio, a fim de inserir os alunos no contexto da sustentabilidade energética. Objetivos específicos: avaliar a concepção dos alunos sobre o tema energia, utilizar conteúdos matemáticos para que os alunos criem uma percepção crítica sobre o consumo residencial de energia, executar um projeto de matemática e educação ambiental que desenvolva atividades metodológicas para o ensino médio, explorando o uso das energias renováveis. Referencial teórico. Bom, a dissertação ela ficou pautada nessa parte do referencial teórico nos seguintes tópicos: o ensino da matemática no Brasil, tá? Que quem vivencia vê essa dificuldade que os alunos têm de estar assimilando e linkando os conteúdos que são explanados pelo professor em sala de aula com a sua realidade, né? Eles têm a noção disso, então já vem sendo estudado isso e debatido que a metodologia aonde trabalha as áreas de competências, tanto de linguagem como de ciências, suas tecnologias, de humanas e matemática, suas tecnologias, elas devem ser entrelaçadas, focando sempre o cotidiano, a rotina, a vivência do aluno, para ele se sentir inserido no meio. Também foi pautada aqui a educação matemática no ensino médio, na Base Nacional Comum Curricular, que a Base Comum Curricular ela já traz essa perspectiva da contextualização, da interdisciplinariedade. Educação para o desenvolvimento sustentável, foi o que eu falei anteriormente, né? Já tem vários órgãos que eles pontuam que a gente deve estar trabalhando o desenvolvimento sustentável na educação. Por exemplo, já teve reuniões, por exemplo, da ONU, da Unesco, a BNCC traz muito bem isso, que como tema transversais, antes mesmo da BNCC já tinha os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais que traziam a temática meio ambiente como tema transversal, e a gente chega num ponto da energia, né, que no caso a gente pontua que a energia ela vai ser dividida aí na dissertação, traz em duas vertentes: a energia com fontes convencionais, que são aquelas tidas como finitas, né? Que a gente pode citar como exemplo aqui o gás natural, o petróleo, né? São aquelas que demoram anos geológicos para se recompor na natureza, que através dessas fontes primárias que vai ser dado a energia elétrica, que, por sinal, é uma fonte secundária. Ou seja, então, para a gente ter energia elétrica, a gente tem que, primeiro, transformar uma energia primária, através de conversores, para essa energia chegar em nossas residências, transformar em energia elétrica. Então, a gente vai ter as fontes convencionais, igual eu falei agora há pouco, são fontes tidas como finitas, porque demoram anos geológicos para se retomar na natureza, e a gente tem as fontes alternativas, ou também chamada de fontes renováveis, né, que estão em grande ascensão devido à crise energética mundial que vem. Os governos eles estão tentando achar meios que diversifiquem a matriz energética do seu país, porque a energia é fundamental. Tá? Então, as fontes alternativas que a gente vai citar durante o trabalho, as principais vão ser a eólica, que é proveniente dos ventos, a solar, que é proveniente da irradiação luminosa do Sol, e a hidráulica, que é proveniente da força das águas. Então, a gente tem aqui um gráfico que ele exemplifica a geração de energia elétrica por fonte em 2018 em escala global. Esse gráfico de setores, ele demonstra para a gente que a principal fonte de energia em escala global ainda é uma fonte não renovável. Tá? No caso, 37,04% da fonte primária, que vai dar origem à fonte secundária, que é a energia elétrica, é proveniente de carvão mineral. E isso, através desse processo de geração através de uma fonte não renovável, são emitidos gases
que contribui muito para o chamado efeito estufa, né, para o aquecimento global. Então, essas mudanças climáticas que foram acontecendo, que fizeram com que várias etapas, várias ações, através da Agenda 21, os líderes mundiais fecharem acordo para diminuir esse tipo de emissão. Aí que entra a parte das energias renováveis, porque elas já não agridem tanto o meio ambiente. Tá? Então, isso ficou claro, foi explicado para os alunos, né, essa parte de energias, as fontes, eles pesquisaram, a gente vai ver no decorrer também dessa apresentação, a dinâmica que se deu esse estudo. E aqui a gente tem um gráfico da matriz elétrica brasileira em 2018. Tá? A gente pode observar aqui que a matriz elétrica brasileira, ela já tem a sua maior parte, a maior fatia, vamos dizer aí, desse gráfico de setor, proveniente da energia hidráulica, da fonte hidráulica, né, proveniente das águas. Tá? E a gente pode destacar aqui que a energia eólica, que já está em grande avanço, principalmente no litoral nordestino, ele ocupa apenas 7,6%. E quando se fala em solar, diminui ainda mais, apenas 0,5%. Então, ainda é um mercado em expansão, e o Brasil, como sendo um país de localização geográfica privilegiada, ele contempla tanto abundância para geração de energia a partir das hidrelétricas, como também a partir da irradiância solar, porque a gente está ali praticamente na linha do Equador, a gente tem os períodos de incidência solar praticamente o ano todo, e o litoral, né? A gente tem uma proveniência de ventos muito grande. Então, o Brasil ele é uma potência para ser desenvolvido esses 3 tipos de energia. Procedimentos metodológicos. Tá? Foi uma pesquisa de ação. Bom, esse tipo de pesquisa é onde o aluno ele é o protagonista das ações. Né? Essa pesquisa, os alunos eles foram feitos com 19 alunos, era uma turma pequena, uma turma do ensino médio, igual eu falei anteriormente, e eles fizeram várias atividades. No caso, foram feitas 8 atividades, distribuídas em 27 aulas, onde cada aula ela tem 45 minutos. Tá? E nesse processo, dessas 8 atividades distribuídas em 27 aulas, foi legal porque eu não necessariamente utilizei a carga horária minha que eu tinha no meu horário de aula normal, que no ensino médio são 4 aulas semanais. Como estava sem professor, se eu não me engano, era de geografia, então esses alunos eles ficavam de maneira ociosa na escola, no horário vago, era 2 horas vaga durante a semana, então eu aproveitava esses momentos na minha aula, eu dava as instruções e direcionava para essa aula que estava no momento sem professor, esse período, para eles estarem fazendo essas atividades. Então, eu observei que mesmo não sendo a minha aula, os alunos se empenharam bastante por decorrer de todas as atividades que a gente decorreu para a elaboração desse trabalho. Então, eles foram pessoas ativas que realmente produziram toda a dinâmica para chegar nos resultados desse trabalho. A escolha do tema foi a parte da energia, que eu frisei logo no começo, né? Foi essa necessidade de trabalhar um tema tão importante, que é as fontes de energia, e com a preservação ambiental, como achar uma metodologia que se encaixe, sendo atrativa para o ensino da matemática. E aí a gente trabalhou a sequência didática, né? A sequência didática que a gente fala são essas sequências de atividade, que vão desde captar o que esses alunos já trazem de conhecimento sobre energia, e assim como, a partir do momento que eles vão tomando o pé, conhecendo, aumentando o seu campo de visão sobre essa temática, e trazendo algo bem atrativo mesmo para eles se sintam participativos e com vontade mesmo de estar executando as tarefas.
E a avaliação discente e análise dos resultados foi feita de acordo com o que eles foram produzindo. A cada atividade que eu passava, que as equipes se empenhavam e apresentavam, eles estavam sendo avaliados, né? É uma avaliação que a gente diz uma avaliação processual, uma avaliação rotineira, que se dá a todo instante, visualizando o que eles estão produzindo e a participação deles nas atividades. Os resultados dos procedimentos metodológicos, né? Então, a gente vai fazer essa sequência didática e teve a parte em sala de aula e também teve a parte que a gente teve que sair das ditas 4 paredes da escola e levando esses alunos para fora do ambiente escolar, né, que a gente já quebra aquele paradigma de estar todo o tempo em sala de aula, entre as 4 paredes, apenas com quadro, pincel, livro didático e exercício de forma abstrata, onde o aluno não tem uma relação com o seu dia a dia. Então, a gente queria quebrar isso. O objetivo era fazer esses alunos produzirem, fazer esses alunos visualizarem algo a mais, haja vista que eles estavam no ensino médio e eles precisavam sair dali direcionado, motivado, para continuar seus estudos, para continuar sendo... A gente vai ver nos slides posteriores que tem uma atividade para eles trabalharem o empreendedorismo, saber mensurar os custos e os gastos. Então, foi todo um processo para quebrar toda essa dinâmica de apenas entre as 4 paredes e sala de aula. Então, a gente tem aqui a primeira atividade, que foi distribuída em 3 aulas, que se deu... eu cheguei na sala e pedi para eles elaborarem frases que contêm a palavra energia, justamente para me perceber o que eles já traziam de conhecimento sobre esse tema. E logo eles começaram. Primeiro, lá, coloquei algumas aqui. Sem água não há eletricidade. Aí, o cara tem conhecimento que a água já é eletricidade, mas é um conhecimento restrito, porque a gente vai ver que tem outras fontes que geram energia também, geram eletricidade. O mundo gira em torno da energia. Daí foi outra frase de alunos. Não deixa de ser verdade, é verdade, né? Quando tem um apagão, falta de energia, vira um caos. A gente viu por Manaus recentemente. Pague sua energia, senão cortamos sua luz. Aí já mexe com o poder econômico, né? Será que o aluno consegue visualizar que quando ele deixa a luz ligada, a TV ligada, sem ter ninguém, ele está perdendo dinheiro? Fique atento ao consumo de energia. Justamente essa parte deles estarem visualizando, usando de maneira racional esse recurso. O mundo não vive sem energia. E depois de todas essas frases que eles elaboraram, eu exibi o documentário Geração de Energia, que foi falar de várias fontes de energia, desde da hidráulica, que eles mais conhecem, como também através da queima do carvão, da biomassa, da eólica, e aqui a turma foi passado esse documentário justamente para eles se interarem e se apurar mais sobre os conceitos sobre energia, os tipos de geração. A segunda atividade, que foi 4 aulas, também foi a exibição de um documentário, A Batalha de Melo Monte. A Batalha de Melo Monte foi para eles verem que, por mais que a principal fonte de energia que a gente utiliza hoje através das hidrelétricas é uma energia limpa, ela causa inúmeros impactos sociais, ambientais e culturais. Então, eles também começaram a ampliar o seu conhecimento. Com isso, a gente pode observar que essas aulas fizeram um link tanto com a parte de ciência da natureza, como a parte das humanas, né? A parte de geografia, que está ali contido, da história. Então, foi bem interdisciplinar mesmo. E depois que eles viram a Batalha de Melo Monte, documentário, foi repassado para eles foi pedido, na verdade, para eles trazerem na próxima aula a fatura de energia deles, para eles estarem entendendo aquele monte de número que tem lá, as porcentagens que tem lá, os valores finais que chegam. Então, para isso, para eles fazerem essa análise, eu passei um questionário que está no apêndice A, lá na dissertação, com vários tópicos para eles estarem preenchendo. Então, a gente trabalhou com isso, alguns conteúdos, operações envolvendo número na forma decimal, que eles observavam lá na fatura de energia deles, estatística, né, porque a gente tem ali a sequência, né, o rol
de valores que eles demandaram em cada mês, né, de quilowatt-horas por mês, porcentagem, análise de gráfico, função polinomial do primeiro grau, na forma da função afim. E, continuando na segunda atividade, e a gente percebeu, eles perceberam, analisando a fatura, que a maior parte dos alunos, eles se enquadram no tipo da tarifa baixa renda. 16 dos 19 alunos, eles têm a fatura baixa renda. Porém, começou a rolar uma discussão lá entre eles, porque uma das coisas era para ele descobrir quanto é o valor do quilowatt-hora. E diferenciava de aluno para aluno, mesmo ele se enquadrando na baixa renda. Ele falou, olha, professor, o meu aqui está dando que 1 kWh está custando 22 centavos e uma fraçãozinha. O outro dizia, professor, o meu está cobrando 39 centavos. O outro, olha, o meu está cobrando 58 centavos. Então, a gente começou a perceber, eu falei, mas se todos estão baixa renda, na mesma localidade, o que é que está acontecendo? A gente foi analisar os fatores e percebeu que, enquadrado na baixa renda, o camarada que consumia até 30 kWh, ele pagava uma taxa de 0,22. E essa fraçãozinha de 94. O camarada que, mesmo na baixa renda, avançava a partir de 30 até 70, era cobrado de 0 a 30 os 22, mas quando ele avançava nesse intervalo de 30 a 70, já era cobrado 0,3932. E bateu ainda mais uma divergência que, para algumas faturas, quando mudava a faixa de 39 até 120, o quilowatt-hora já ia para 58 centavos e uma fração, quase 59. Então, a gente foi analisando, então, isso é importante porque eles falavam, eles olhavam e rolava o debate e quebrava aquela rotina tradicional do aluno apenas como receptor de informações. Diferente da tarifa convencional, né? Tinha 3 alunos só que não se enquadravam em baixa renda. Aí não teve problema algum. Na época, o quilowatt-hora custava 0,67. Hoje a gente já está... Isso foi em 2019. 2019, isso? E hoje essa tarifa já está bem maior, né? E aqui foi um cálculozinho que eles fizeram, né? Cálculo realizado por uma aluna para verificar o consumo, né? O valor do consumo dela aqui, ó. Até 30 kWh, ela multiplicou aqui, que estava discriminado lá na fatura de energia dela, esses 6,88. Foi o que ela fez. Ela fez a continha, pegou o 30, que era o consumo, multiplicou aqui pela tarifa e deu esse valor. Só que ela consumiu mais de 30. No total, ela consumiu 85. Então, estava discriminado embaixo 55 vezes a segunda faixa. E no final, eles faziam o somatório, né? No caso aqui, está só o valor do consumo e a taxa. Na fatura, eles perceberam que tem ICMS, tem taxa de iluminação pública, tem outros valores. E depois eles viram que isso daí pode ser representado, né? Ficou aqui um pouco próximo, mas eles botaram aqui, ó, o consumo em reais, que é quanto eles vão pagar, e vai depender justamente da energia que eles vão consumir e o valor da tarifa implantada pela concessionária. Também na segunda atividade, eles perceberam que, para resolver o item K, eles tinham que fazer um somatório, né? O somatório da quantidade de consumo dele durante os meses e dividir pelo total de meses. Então, foi representado essa ilustração aqui, tem no livro didático lá deles, lá, né, que a média vai ser, lá no livro ele representava esse valor X mais N como a soma de todos os valores da variável e o N, o número de observações. No item I, foi a construção de gráficos. Então, eles pegaram essa sequência de valores e construíram os gráficos. O gráfico dessa aluna que eu intitulei aqui, aluna N, ela fez um gráfico de linhas, né, para demonstrar o consumo dela. Aí fica visível, né, os períodos, por exemplo, em outubro, ela demandou mais consumo, o consumo dela aumentou. De novembro até fevereiro, houve uma diminuição no consumo. Então, eles foram demonstrando. Aqui também a aluna L fez, né? Eles pontuaram que o valor para a aluna N, o valor máximo foi de 93 no mês de novembro e o mínimo foi em agosto.
terceira atividade foi a exibição do documentário Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico, tá? E esse documentário, ele foi mostrando os componentes de um sistema fotovoltaico, tá? Tanto a parte da placa, dos trilhos, do cabeamento, do inversor, né? Que no caso do dimensionamento que a gente tratou na atividade, é um dimensionamento de um sistema chamado de on-grade, que é um sistema que ele recebe a captação luminosa, né, através dos painéis, e vai gerar uma energia que, no caso, vai ser convertida para uma energia em corrente contínua, mas para ser injetado na rede, ele tem que ser transformado para corrente alternada, e isso é o papel do inversor. Então, a dinâmica do sistema que a gente trabalhou on-grade vai ser toda essa demanda energética recebida pelos painéis e transformado pelo inversor, ele vai ser uma parte utilizada na residência, né, se tiver ligado os eletrodomésticos e tal, durante o dia, e está gerando energia aos painéis, os elétricos que tiverem em casa estão consumindo aquela energia gerada pelo sistema. O excedente dessa geração, ela é injetada na rede, no caso da concessionária de energia. E o relógio, ele faz esse balanço. É um relógio bidirecional, que no final ele faz o balanço. Se você gerou mais energia do que você consumiu, são gerados créditos, né? Aí vem aquela pergunta, professor, mas e à noite? Vai gerar energia? Não vai gerar energia? Vai apagar todo o sistema, os aparelhos da minha casa? Não, justamente isso. À noite, como a geração não tem a geração, o que você produziu durante o dia é retornado para alimentar os seus aparelhos eletrodomésticos. E o relógio, ele faz esse balanço, tá? No documentário, ele mostra como calcular uma potência necessária para dimensionar um sistema. Então, aqui ele ia precisar do consumo, da média do consumo em quilowatt-hora dia, que ele precisa fazer aquele somatório do histórico de cada mês e encontrar a média, e ele vai encontrar a média mensal, e ele tem que dividir por 30 para transformar para dia. Por que tem que transformar para dia? Porque aqui, esse ponto HSP é chamado de horas de sol a pico. É a quantidade de energia luminosa que determinada região recebe durante o dia. Então, isso daqui ele consegue ter acesso ao valor do HSP através do site do CRECESB, que a gente viu também em sala de aula, através das coordenadas geográficas, de latitude e longitude, ele consegue saber qual é o índice de insolação da região dele. E depois ele multiplica pela eficiência do sistema. Essa eficiência aqui nunca vai ser 100%, porque durante o processo de geração há algumas perdas, ou por sobreamento, ou por superaquecimento, ou pelo cabeamento. Então, a gente trabalha sempre aqui com uma eficiência de 80%. Então, para mim saber a potência que vai demandar um sistema, eu pego esse histórico e divido pelo produto da hora de sol a pico pela eficiência. Então, aqui foi explanado os conteúdos de porcentagem, regra de 3 simples, cálculo de área, de figuras planas, trigonometria no triângulo retângulo. Na quarta atividade ainda, a gente estava na terceira, né? A quarta atividade, que também foi em 4 aulas, a gente saiu das 4 paredes da escola, a gente já foi visitar o sistema fotovoltaico da igreja, né? Justamente para ver na prática o que foi mostrado lá no documentário, eles verem os painéis, o inversor, o cabeamento, a disposição das placas no telhado da igreja. A gente levou uma bússola para ver a orientação, né? A melhor orientação, se é para o norte, se é para o leste, se é para o sul, se é para o oeste. Então, a gente manuseia também essa ferramenta da bússola, para eles estarem visualizando a disposição, a inclinação, a angulação dos painéis. Tá? Então, foi a visita na igreja matriz aqui de Bragança. Aqui está o sistema, né? A gente subiu lá, que tem uma torre, a gente subiu e viu a disposição, a gente viu essa parte de inclinação aqui, dos módulos, a disposição aqui, eles estão em módulo paisagem, a quantidade, aqui depois eles foram calcular quantas placas tinha aí, o inversor, né, que eu falei mais cedo, que transforma
corrente contínua para corrente alternada. E aqui, depois a gente fez o debate, explicação e direcionamento para a próxima tarefa, né, que foi dado justamente aqui, ó, na época que esse sistema foi implantado em 2017, eu dei um histórico para eles, que foi esse histórico que a empresa que fez o dimensionamento utilizou para implantar o projeto. Eu dei esse mesmo histórico para eles fazerem o dimensionamento e ver se aquela quantidade de placas na época era suficiente para atender a demanda da igreja. Tá? Então, eles fizeram aqui, eu fiz algumas perguntas no questionário, que é o apêndice B, qual a quantidade de placas utilizada? Eles pegaram ali que tinha 4 linhas por 17 colunas e fizeram a multiplicação, encontrando o número de 68. Como tinha duas linhas de placas separadas, eles fizeram também um cálculo. 2 linhas de 16, multiplicaram, deu 32, e fizeram o somatório e chegaram na quantidade de placas que tinha lá no projeto da igreja, 100 placas. Aí eu pedi para calcular a área total ocupada, né, sabendo que cada painel ele tinha as dimensões de 1,954 metros por 0,98 metros. Então, eles chegaram à conclusão que a área de um painel era 1,91 metros quadrados. Tá? Se eu tenho 100 placas, eles multiplicaram por 100 e chegaram que a área ocupada pelas placas é 191 metros quadrados. E aqui eles transformaram, né, que estava em centímetro, na verdade, antes deles chegarem nesse valor, estava em centímetro a metragem do tamanho das placas. Então, eles transformaram de centímetro para metros para fazer o cálculo. Tá? E a potência do sistema, descrição do projeto, que cada placa ela tinha uma potência de 325, e foi feita a multiplicação e chegaram nesse valor. Dá uma acelerada aqui, o tempo tá. A quarta atividade, eles calcularam essa média, né, que era para ver o dimensionamento da igreja, eles foram fazendo os cálculos, utilizaram aquela fórmula, eles viram que a potência que eles iam demandar era de 35,5 kW-pico. Aqui tem uma observação a ser feita, porque eles não transformaram essa unidade aqui em kW-pico para watt-pico, ou só para watt mesmo, tanto faz, mas eles tinham que ter multiplicado isso aqui por 1000, ter eliminado esse K, justamente porque aqui a potência da placa inferior está em watts, então tinha 35,5 kW e watts, então tinha que dividir na mesma unidade. Por isso que deu 0,109 painéis, mas na verdade necessitaria de 109 painéis. Aí eles ficaram, professor, mas o sistema tem 100 placas, aqui está dando 109. Aí a gente foi perguntar ao padre que fez na negociação, ele falou que realmente foi pedido 110 placas, mas o dinheiro, na época do financiamento, ele optou por fazer um dimensionamento menor e ficou só as 100 placas mesmo. Questão financeira foi alegada por ele. E aqui ele viu a potência dos painéis e a necessidade dessa potência para atender de verdade a necessidade da igreja, e para calcular a potência do inversor, ele tinha que pegar essa potência e tirar 20% para menos e 20% para mais, para ter uma margem de qual inversor ele poderia utilizar. Então, ele poderia utilizar desde o inversor de 28,34 até o inversor de 42,51. Aí foi calculada a área ocupada, né? Já que eles tinham aqui a quantidade a área de um painel dava 1,91 metros quadrados, multiplicado pela quantidade, ia demandar uma área maior, porque ela era mais placas. E vamos para a quinta atividade, que foi a atividade sobre empreendedorismo, né? Foi feita a proposta através de uma fatura de energia de uma empresa, uma malharia aqui da cidade, para eles fazerem o dimensionamento, criar uma empresa. Para isso foi dividido a turma em 2 equipes, elaborar a logomarca de cada uma e apresentar o projeto e vender o projeto. Tá? Então, eles tinham que fazer todas essas etapas, desde a criação da logomarca até o dimensionamento e venda do projeto, e convencer o cliente a comprar o produto deles. Então, a apresentação da proposta de venda do sistema fotovoltaico para a malharia, a gente tem aqui, a primeira equipe fez essa empresa, a Sol Light Energy, criou aí o slogan dela. Aqui criou a logomarca dela também, que foi a Companhia Tech. Então, a gente tinha 2 empresas para vender o mesmo produto para o mesmo cliente.
Então, eles fizeram aqui as etapas, eu dei essas etapas para eles. Um ponto também a destacar que a equipe 1, ela, na hora de fazer a média mensal anual, houve um erro de cálculo. Ela não botou aqui, não explicitou, botou só o resultado, mas esse valor aqui ficou a mais do que realmente demandava. E isso impactou diretamente no resultado final, já que eles dimensionaram tudo em cima desse valor aqui, ó. Enquanto que a outra fez o somatório, botou aqui bonitinho, e chegou numa média de 4.119,91 watts, watt-horas, tá? Quilowatt-horas, desculpa. Então, aqui foram fazendo o processo de dimensionamento. Observa que na etapa 4, usando aquela fórmula de dimensionamento para saber o total da potência do sistema, essa aqui chegou num ponto de 34,98, enquanto esse outro 31,74. Aí foi as etapas, né, mencionadas. Aqui a primeira equipe ia precisar de mais ou menos 140 painéis, a segunda 103 painéis. Por que tem duas quantidades de painéis? Porque no questionário eu frisei para eles trabalharem com placas de 250 watts e de 340 watts, então eles fizeram para as duas. Tá? Aí foi feita a escolha do inversor, as duas fizeram a escolha do inversor, os cálculos, cálculo da área, do peso, do conjunto de placas, da escolha do kit, né? Eles viram a potência, pesquisaram na internet quanto é mais ou menos o kit que eles necessitavam, aí eles foram atribuindo os valores que eles iam botar do serviço deles. Por exemplo, acesso à concessionária, né? O projeto, para tirar lá a licença, de 2 a 5 mil reais o engenheiro cobra. A instalação, 50 centavos por watt-hora. Comissão da empresa, eles poderiam botar de 15% a 25%. Então, eles foram fazendo as contas para chegar num preço final, onde eles possam ter lucro e passar um preço acessível para o cliente. Então, eles fizeram todas essas etapas, calcularam o tempo de retorno do investimento e chegaram a dois valores, as duas equipes. A primeira equipe chegou no valor de 157.149, com esse valor de payback aqui de 2 anos e 4 meses, que esse valor está errado no cálculo deles, a gente viu isso. Por mais que eu no questionário eu disse que essa energia ela está aumentando de 10% todo ano, não dava para ter um tempo de retorno tão curto, né? E a segunda chegou, que foi o dimensionamento mais baixo, né? Fez o cálculo direitinho, chegou num valor de 109.763, com payback de 2 anos, que também não está correto esse cálculo de payback. Opa. O que aconteceu? Travou aqui. 7ª e 8ª atividade foi a atividade de educação ambiental e construção de maquetes. Aqui foi direcionado para eles a elaboração de maquetes. A turma foi dividida em 3 equipes, uma para eólica, uma para solar e uma para hidráulica. E eles tinham que apresentar essas maquetes para os alunos do ensino médio, do 1º e 2º ano, das turmas que estudam no período da tarde também. Aqui está a maquete de energia solar que eles elaboraram, né? Aqui eles explicaram todo o funcionamento, os pontos positivos e os negativos da implantação de um projeto de energia fotovoltaica, que pode ser tanto distribuído em telhados, como fixados em terras. Então, a gente tem aqui as maquetes de energia fotovoltaica, e depois a outra equipe apresentou a maquete de energia eólica, tá? Que é proveniente do vento. Aqui eu achei interessante que na apresentação deles, eles falaram os pontos positivos e negativos também, mas eles trabalharam a fórmula da área da circunferência, porque eles mostraram lá que, de acordo com o tamanho da palheta da turbina eólica, mais energia vai ser gerada, então vai depender diretamente do raio dessa palheta que vai ser o ventilador que eles falam para a geração de energia. Então, eles utilizaram aí, eles conseguiram ver isso. Olha, pessoal, dá para usar o cálculo da fórmula da área da circunferência. A gente tem aqui a maquete, né, que botaram que pode ser instalado em qualquer lugar, principalmente em fazendas ou em áreas litorâneas que não tem obstáculo para o vento, né? E a maquete da energia hidráulica. Aqui foi interessante que eles fizeram o antes e o depois. Eles botaram as localidades
que tinham ali a sua vida, a sua rotina, seu ambiente, tinham os animais, tinham tudo, e através do projeto de instalação de uma usina hidrelétrica, construção de barragens, essa área toda vai ser alagada, trazendo um grande dano ambiental. Aqui eles botaram, depois que a barragem foi feita, que a barragem foi realizada, essa vila desapareceu. Então, junto com o desaparecimento da vila, foi embora a biodiversidade, as espécies de peixe, os animais, a rotina, a cultura. É um impacto muito grande. E eles frisaram isso explanando para as turmas do primeiro e segundo ano. Considerações finais. Bom, aqui a gente, através desse trabalho, a gente fez o alinhamento das temáticas propostas, né, que é a parte ambiental, que era do PPP da escola, a matemática e as fontes de energia. A metodologia interdisciplinar e contextualizada, né, eu consegui aí, através do trabalho, juntar tanto as 4 áreas de conhecimento, eu juntei as 4 áreas de conhecimento, praticamente, a proposta metodológica para o ensino da matemática, que foi essa sequência didática com essas 8 atividades, o empreendedorismo, né, já visto que eles estão no último ano, saber mensurar valores, sentar, calcular detalhes, ter a aptidão, por exemplo, lá fiquei muito feliz porque alguns alunos já saíram dali falando, professor, eu vou estudar no Senai Elétrica, professor, eu gostei de fazer o dimensionamento, eu gostei, agora eu já consigo enxergar a matemática no meu dia a dia, eu já não vou mais deixar todas as lâmpadas da minha casa ligadas porque eu sei que eu estou perdendo dinheiro. Então, teve uma aceitação muito boa por parte dele, foi uma turma que se empenhou bastante para realizar de todas essas atividades e, contudo, né, os alunos construíram as novas percepções a respeito de fontes de energia alternativas e utilizaram procedimentos e linguagem própria da matemática para diagnosticar e solucionar problemas matemáticos no consumo de energia elétrica. E aqui a gente finaliza, eu deixo o meu obrigado, eu acho que eu me estendi um pouco mais. E eu quero agradecer, se eu puder ter esse momento de agradecimento, eu quero agradecer aos professores, né, principalmente, antes de tudo, a Universidade Federal do Pará, que proporcionou, através do colegiado, da equipe aí que se empenhou em trazer o Profimate para Bragança, eu que sou natural de Bragança, para a primeira turma estar presente para mim foi uma questão de muito orgulho, e estar desenvolvendo um trabalho também na escola que eu trabalho foi muito valia, agradeço muito ao meu orientador, o professor Lázaro, a professora Maria Augusta, que foi uma pessoa espetacular no auxílio também do trabalho, para que realmente chegasse no final, ao professor Marcelo, lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, pela disponibilidade de estar aqui, agradeço demais ao professor Marcelo, em memória, uma pessoa espetacular que trabalhou com a gente, que é o professor Protásio, que trabalhou com a gente, foi uma pessoa, com todo respeito aos outros professores, só a aula dele, que a gente teve a oportunidade de conviver com ele, trouxe um aprendizado que eu vou levar para a minha vida todinha, de humildade, de saber entender o seu aluno, de se pôr no lugar do aluno, de fazer uma aula leve. Foi um professor espetacular, que foi uma perda imensurável, que eu fiquei muito triste quando soube da perda dele, e aos meus colegas de turma, que me ajudaram muito, muito mesmo, nas nossas reuniões de madrugada, para poder conseguir as notas nas disciplinas, a minha família, que me deu apoio no momento de ausência, é uma batalha que foi pesada, mas, por final, foi gratificante. E, com certeza, eu não teria chegado aqui sem o auxílio dos professores e, principalmente, dos meus colegas de turma, que foram outros professores para mim. Então, agradeço e aqui eu finalizo a minha apresentação. Bom, eu parabenizo e agradeço o Paulo pela sua apresentação. Bom, e agora a gente vai passar para outra etapa, né? Que é a parte da arguição. Então, a gente aproveita e convido o avaliador externo, o professor doutor Marcelo Costa Santos, da Universidade Federal Rural
da Amazônia para fazer as suas devidas arguições. Professor, só pode, fique à vontade. Bom dia a todos. Tá? Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Lázaro, né, e à professora Maria Augusta por estar participando dessa banca aqui. E também agradecer ao Paulo Alexandre, né, por ter me convidado também para participar, tá? Os comentários são mais de algumas dúvidas, tem alguns pontos aqui que eu acho que talvez o Alexandre tenha condições plenamente de responder, ou senão eu posso mandar para ele anotado, né, depois a gente vai até conversar, né, como é que vai ser isso, porque eu também anotei no documento escrito, né, essas observações aí, tá? A apresentação, né, acabou extrapolando um pouquinho o tempo, acho que era 30 minutos, né, o tempo, né? De 30 a 40. De 30 a 40, perfeito, né? Que ele conseguiu também abordar todo o trabalho dele nesse tempo, né? Aí sobre documento, né? A gente vai algumas observações aqui, como falei, né? Algumas perguntas. A primeira coisa, essa tua escola, esse teu trabalho foi desenvolvido antes ou depois da reforma da escola, né? Foi depois, professor. A gente trabalhou sempre numa escola bem restrita, só com 2 salas, num barracão, entendeu? Então, era a realidade de uma escola rural mesmo, entendeu? Sem nenhum tipo de ferramenta, sem nenhum tipo de condição de trabalho, a gente no barracão, com alunos separados apenas por como é que a gente fala? Esqueci. Parede lá de Compensado? Compensado, justamente, fugiu a palavra, de compensado. Então, quando eu estava explicando um assunto aqui, o professor da sala do lado tinha que parar a explicação dele, aí a gente ficava, agora é a tua vez, aí explicava. Então, quando a gente foi agraciado, depois de muita luta mesmo, de uma professora lá da comunidade, a professora Sueli, que foi atrás de doação de terreno e se virou para a escola sair. Isso foi uma luta eu cheguei lá já tem uns 9 anos, essa luta já vinha há uns 15. Então, foi uma graça. Por isso que a gente tem muito zelo pelaquela escola. A gente sabe quanto foi difícil para ter ela do jeito que está. E assim, teu trabalho veio numa boa hora, né? Porque é uma escola nova, tem ar-condicionado, até de forma de conscientizar os alunos, né? Nesse sentido de economizar, né? E preservar, né? Sim, aí tinha até um ponto que seria um trabalho complementar ao teu trabalho, né? Que eu acho que só faltou esse pontinho aí, né? Falar, por exemplo, da potência dos equipamentos, quanto tempo fica ligado, que no final tu vai ter um consumo elétrico muito grande, né? Um exemplo que eu te dou, por exemplo, aquela sanduicheira, que todo mundo gosta de esquentar aquele pãozinho, né? Mal as pessoas sabem que ali tem uma potência muito elevada, né? Tu pega tu tem uma casa com 6, 7 pessoas que todo mundo esquenta aquele pãozinho, no final do mês tu vai ter um gasto no valor da conta, né? Mas agora que a tarifa está aumentando, né? Então isso aí, faltou só esse ponto aí no finalzinho de conscientizar os alunos nesse sentido aí. Mas o trabalho está muito bem elaborado, né? Muito bem escrito, né? E eu acho que faltou uma foto no documento da escola, né? Eu não sei se tu botaste, eu não vi, né? Tu botaste na apresentação aí, mas assim sim, eu não botei foto da escola mesmo, acabei não colocando, ilustrando, né? Falaste na zona rural, né? Aí tu comentaste aí 7 quilômetros, né? Aí só bota lá no teu documento que ela fica a 7 quilômetros da sede da cidade, né? Para localizar o local, né? Aí sobre essas atividades, né? Foram 8, né? 8 atividades. 27 aulas, cada uma de 45 minutos. Aí eu já fiquei... como é que ele, por exemplo, ele começou no dia 23 de setembro, não foi? Sim. Aí no dia 3 de outubro, tu já estava na terceira atividade, né? Que seria a atividade de dimensionamento, né? Sim. Aí eu fiquei em dúvida, como é que ele passou esse dimensionamento dos alunos, fez em 2 semanas. Porque, professor, cai naquilo que eu expliquei na apresentação, que eu estava utilizando a hora vaga do outro professor que estava ocioso, eles ficavam soltos na escola, não tinha professor, então, toda vez que chegava na aula de geografia, os alunos iam para a porta das outras salas, ficavam gritando, então era uma confusão com as coordenadoras pedagógicas, tentando segurar esses alunos para até não ir embora. Então, o projeto veio muito a calhar, porque eles ficavam presos, porque eles ficaram atraídos pelo projeto, até que eles faziam, eles ficavam lá na deles.
fazendo, desenvolvendo. Por isso que andou esse período. Aí tu explicou 4 horas semanais, aproveitou o horário de aula extra e deu para... Porque, assim, é muito cálculo aí de dimensionamento, né? Aí o Alexandre conseguiu, nesse curto intervalo de tempo, passar para os alunos e, no final, sim, eles apresentarem durante esse semestre, né? Esses 6 meses, né? Que tu falaste, sim, né? Então, essa era a minha dúvida, né? Aí desse teu documento escrito, lá no teu objetivos, né? Acho que quando tu fala dos específicos, né? Página 12, né? Utilizar os conteúdos de matemática. Eu não sei, mas uma sugestão minha que tu poderia citar esse conteúdo, né? Quais são esses conteúdos, né? Tem vários lá dentro, né? Aí sim, tu pega desde do pessoal da física, da estatística também, né? Poderia até abrir um outro específico aí, além dos matemáticos, já vinha o pessoal da física e estatística, os tópicos, alguns tópicos, né? Potência, eletricidade, e da estatística, né? Há uma sugestão minha, né? Fica a teu sim, critério depois. Poder ampliar isso daí, né? Tá conseguindo anotar direitinho? Eu tô anotando aqui, professor, que eu tô com uma cópia, eu tô fazendo as minhas anotações aqui. Um problema aqui. Deixa eu ver aqui algumas páginas. Tá, do local, já falei, né? Aí, dessa última atividade, que seria a quarta, né? Eu vi que tu botaste na apresentação os resultados dos alunos, né? Através de foto, né? Sim. Só que no teu documento não veio, né? A questão de limitação de páginas ou... Não, no documento eu botei só alguns, né? Eu botei 2 imagens só desse processo. Por sinal, a imagem ficou até... Eu já modifiquei, botei uma imagem mais visível, tanto na questão da fatura de energia que contém no trabalho, ficou... Não dá para visualizar, mas eu já fiz essa modificação. E até as imagens também eu já consegui dar uma melhorada, tá? Para me estar substituindo essas imagens. Aí, do dimensionamento que eles calcularam, mas o dimensionamento foi por equipe, né? Já foi, sim, por equipe. Foi 2 equipes. Aí a minha sugestão é que tu botasse, da igreja eu não tenho aqui, né? Que tu botasse no teu documento escrito, né? Sim, os cálculos deles. Porque tu digitou lá os valores, né? Tu poderia botar em tabela também, mas o que eles fizeram no papel, como tu vem fazendo no teu documento, né? Tá. Seria interessante você botar no teu texto aqui, né? Porque, como eu te falei, o dimensionamento são várias equações que tu usa lá, né? Aí o HSP tu pegaste no site, né? Tu ensinaste ele o passo a passo, como pegar lá o valor? Tá, o HSP, o Horas de Sol Pleno, né? Tu deu o site lá para... Mas aí tu deu toda a orientação como buscar lá no site para ele, né? Sim, a gente tem uma área lá que também tem a parte de computadores, então a gente foi para o computador, fez a pesquisa no Google, na parte do Google Maps, procurou inserir, botou a Bragança, né? Pegou as coordenadas geográficas de Bragança, foi no site da CRECESP, inseriu as informações das coordenadas e lá eu peço que a média de horas de sol a pico para esse setor. Ele me deu aquele valor de 5,28. 5,28. E a tua eficiência total, né? Porque assim, tu multiplica cada uma eficiência, né? De radiação, cada um tem um percentual, né? Só seria no fundo é uma fórmula ali, né? Eficiência total 0,1 vezes 0,5. Na verdade, professor, a eficiência, se fosse um sistema sem perdas, ele seria um sistema 100%. Aí, como nesse método dessa equação, a gente pode pegar essa eficiência e só diminuir, já tabulando. Se eu tiver 2% de sombreamento, eu vou perder, então vou abater desses 100%. E essa era a noção que eles foram fazendo. Aí eu dei, no apêndice lá, eu dei quanto a cada perda, eles somaram, deu 20% e eles subtraíram do 100%. Por isso que eles colocaram no dimensionamento dele uma eficiência de 80%. Ah, tá. Entendeu? Tá, entendi. Eu não vou me alongar muito, né? Tem outros colegas para comentar. Aí eu queria falar do teu tempo de retorno, né? Sim. Tu fizeste uma tabela com esse teu tempo de retorno, como é que tu
O tempo de retorno, professor... Só dá o valor, né? O tempo, isso, né? Esse tempo de retorno, eu pedi para eles tentarem modular o passo a passo para eles chegarem num valor de quanto esse sistema ia passar a ter lucro para eles, que o sistema ia se pagar, né? A ideia é que eles tenham a noção que eles estão economizando dinheiro. Então, eles fizeram uma projeção, se essa fatura de energia, se eu não me engano, o valor que o cara lá da malharia ele pagava era 5.400 e uma fração por mês. Então, para um dimensionamento bem feito, o que é que ele ainda ia pagar se fosse tudo bem feito? Ele tem um sistema que ele é trifásico, então, obrigatoriamente, ele teria que pagar 100 kWh, porque é aquela pergunta quando o cara vai vender um sistema fotovoltaico, o contratante ele pergunta assim, mas a minha fatura vai vir zerada? Aí o cara vai dizer, pô, não vem zerada. Por quê? Porque tem a taxa de concessão. Tu está utilizando a rede, né? Então, o teu excedente está sendo ejetado na rede. Então, se enquadra 3 faixas. Se for monofásico, o cara obrigatoriamente tem que pagar 30 kWh. Se for bifásico, tem que pagar obrigatoriamente 50 kWh. E se for 100, que é o caso da malharia, obrigatoriamente, se for trifásico, obrigatoriamente ele teria que pagar 100. Então, ele ia multiplicar isso pelo valor da tarifa, que é 0,68. Então, ele ia ter um valor de R$ 68 mais ou menos, que ele ia ter que pagar. Só que aí tem que acrescentar a taxa de iluminação pública, porque ele não vai estar isento, e isso daí é tabulado de acordo com o bairro, a região, ainda é estipulado pela Câmara de Vereadores, é por isso que difere de local para local. Então, eles tinham que pegar esses valores que vão ser fixos para ele, que ele, obrigatoriamente, mesmo com o sistema, ele teria que pagar, e ele ia abatendo todo mês. A projeção, se ele continuasse gastando o que ele gastava, ele não vai mais gastar e está economizando. Então, ele vai ter que ir abatendo até o momento que esse sistema se paga. Então, a gente tinha que fazer uma modelagem. Então, ele poderia fazer uma tabela, poderia organizar uma equação, entendeu? Que, no final, eles não conseguiram chegar no resultado. Depois, a gente montou uma tabela e foi fazendo de mês a mês, até chegar num valor negativo. Quando deu no valor negativo, significa que o sistema se pagou. Sim, isso mesmo. Da conta da foto tu já falaste, né? Vai melhorar, porque sim, não, melhorar, não dá para ver. Um documento escrito, então tem que estar bem visível as coisas, né? Sim. Escrito digital também, né? E assim, foram 19 alunos, tu teve alguma dificuldade? Porque assim, o teu trabalho foram os alunos, né? Pegar os alunos, transmitir o teu conhecimento e depois aplicar o que tu transmitiu através dos resultados aqui. E, professor, por incrível que pareça, professor, essa turma, eles foram sensacionais, eu posso botar esse adjetivo para eles, porque todas as tarefas que foram mencionadas para eles fazerem, eles fizeram com excelência. Eles me procuravam. Esse trabalho não foi só em sala de aula, era designado a tarefa e eles se reuniam fora do ambiente escolar para estar realizando esses cálculos, essa demanda. As maquetes deles ficaram incríveis, a maquete deles, a solar, hidráulica, tudo ficou perfeito. No dia que a gente montou a apresentação para as outras turmas virem e eles apresentarem os sistemas, os pontos positivos e negativos, foi um acontecimento. Então, todos os alunos, não via aquela brincadeira, nada, concentrado vendo os colegas apresentarem um trabalho. Isso é difícil da gente conseguir obter êxito, principalmente que foi apresentado no hall da escola, não foi na sala. A gente montou uma bancada lá no hall da escola, que tem uma área, e eles foram lá para frente e apresentaram para as equipes, para as outras turmas, que foi para a turma do primeiro ano e do segundo ano. Não foi uma feira de ciência, né? Tu só programou uma... apresentação mesmo, uma culminância, né? Que a gente fala. Alexandre, é só isso, né? Tem umas observaçõezinhas, aí eu anotei, né? Aí depois a gente tem que ver como é que eu vou te entregar o físico, se depois a gente marca uma reunião, eu vou falando aqui. Sim. Posso ir em Capanema lá no dia que o senhor estiver por lá. Para a semana eu tô indo lá, né? Aí eu te confirmo, aí eu te entrego esse documento físico. Professor Marcos Lázaro, né? Professora Maria Augusta, agradeço pelo convite, tá? E qualquer coisa, estamos por aqui, né? Obrigado, professor. Agradeço a participação do Dr. Marcelo,
pelas suas intervenções, pelas suas observações, com certeza vai tornar essa versão final bem melhor, né? Bom, dando continuidade e continuando o ritual, eu vou passar a palavra ao professor doutor Edson Jorge de Matos, vice-coordenador acadêmico do Profimate, UFPA Bragança. Professor Edson, a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Lázaro. Desculpem aos colegas aí, a minha internet está um pouco estável, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos Lázaro e ao Paulo Alexandre pelo convite, né, para participar da banca. É uma honra aí estar participando da avaliação do trabalho do Paulo. Paulo, em primeiro lugar, parabéns também pelo seu trabalho, né, que a gente verificou que foi um trabalho prático, né, que teve diversas etapas, né, como o professor Marcelo já comentou, né, 27 encontros, né, no mínimo, né, quer dizer, deu trabalho, né, para fazer, como você falou, foi no chão da escola, né, então foi realmente uma iniciativa interessantíssima sua. E aqui, no seu trabalho, enfatiza tudo o que o Profimate quer, né, trabalhar com os conteúdos do ensino fundamental e médio, né, mostrar a questão da importância da interdisciplinaridade, né, você trabalhou também a questão dos recursos naturais, né, de como esses recursos naturais devem ser consumidos. Então, realmente um trabalho bem relevante. Paulo, eu fiz várias anotações aqui, não são muitas, né, mas eu estou com o texto escrito, eu acho que foi a primeira versão que você me entregou ainda, ano passado, sim. Antes da pandemia, né? Tem alguns probleminhas aqui, mas eu anotei para você, e depois você vai pegar. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, para a gente não se alongar muito. Então, depois você vai fazer essas correções que são simples, né, com relação ao texto escrito, que é o que fica, a gente tem que procurar deixar o texto dentro do padrão aceitável, né. Bom, como o professor Marcelo comentou, também observei essa questão dos conteúdos matemáticos, né, que é o que o nosso foco aqui, né, assim como conteúdos da física que você trabalhou, né, seria importante você mencionar esses conteúdos no trabalho escrito, né, que foram desenvolvidos no decorrer da sua dissertação. A parte teórica, eu não sou especialista na área para analisar, né, a professora Augusta está aí, pode depois comentar com a gente, mas eu achei que está bem feita, né, em alguns momentos eu acho que você, em alguns momentos eu acho que você acabou até indo além, né, colocando algumas coisas que poderiam ser simplificadas, né, mas isso aí é uma discussão que eu anotei aqui, e você discute com seu orientador e a sua co-orientadora, né, se vale a pena trocar ou não, né. Como eu estou com a parte do trabalho impresso, né, vi alguns probleminhas aí, como eu lhe falei, né, a questão de legendas, a questão das normas, né, tudo isso aqui eu anotei para você depois dar uma olhada com calma. Por exemplo, questão de notações, normalmente a gente, quando escreve as equações, a gente não coloca EQ1, a gente normalmente coloca 1 para representar a equação, né, 2 para representar a segunda equação, normalmente é o padrão que a gente utiliza. Eu fiquei em dúvida lá com uma fórmula que você colocou da média aritmética, não sei se depois você corrigiu, mas isso você vai dar uma olhada aí com calma. Com relação... Já corrigiu, né? Beleza. Ficou dividido só num ponto lá, não dividiu todo. Estava errado. Isso, exatamente. Já corrigi.
Aí eu até olhei, será que isso estava na referência? Não, estava errado mesmo. Na hora de Tá, digitar, ficou errado. tá, ok. Sobre essas continhas aqui, né, que os alunos fizeram, eu achei bem interessante você trazer esses resultados. E já sobre a sua apresentação, na sua apresentação esclareceu muitas dúvidas que eu fiquei aqui com relação ao trabalho escrito, né? Parabenizar você pela sua apresentação. Foi bem clara, apesar de ter esse probleminha aí da questão do tempo, passou um pouquinho, mas isso é normal, né? Não extrapolou tanto o tempo assim. Então, outro ponto que eu achei muito relevante no seu trabalho, Paulo, foi o que está no final, os apêndices, né? Foi lá que eu fui, de fato, verificar. Opa! Acontecendo alguma coisa aí? Foi a minha internet caiu ou não, né? Vocês ainda estão me ouvindo? Estão me ouvindo ainda, né? Voltou. Ah, estava caindo, né? Eu estava falando a respeito do apêndice. Os seus apêndices, eu achei que foi um ponto forte aí do seu trabalho, porque aqui você não é tão fácil você elaborar um questionário, né, e aplicar esse questionário dentro do tema que você quer desenvolver. E aqui, o seu questionário cumpriu esse papel, né, que você colocou aqui no apêndice. Questões que você fez aí, qual a porcentagem cobrada de ICMS, PIS, COFINS, né, qual a média aritmética do consumo no período de um ano. Então, são questões relevantes que os alunos tiveram que fazer na prática, né? A questão da área da placa solar, né? Qual a quantidade de placas utilizadas, né? Então, são realmente... E também o trabalho que eles tiveram nesse último tópico que você falou, né? De fazer um projeto e vender esse projeto, né, de energia solar, né? Então, tem que avaliar o consumo, tem que fazer cálculos aí, que não são tão simples para alunos que a gente está... nós estamos falando de alunos do ensino médio, né? Então, nem sempre os alunos conseguem relacionar o conteúdo que eles aprendem dentro de sala de aula com a prática, e isso aqui ficou evidente no seu trabalho, né? Isso aqui ficou evidente no seu trabalho. Então, parabéns, eu gostei bastante dessa parte aqui dos questionários que você elaborou, que você colocou aqui no apêndice. Realmente valorizaram o seu trabalho e deu para esclarecer tudo que você fez, né? A questão, quando você colocou a questão da malharia, né, você falou que foi feito um projeto fictício e tal, mas a conta de energia é real, né? É real. Que você falou, você pegou de uma empresa mesmo, né? Professor, e por sinal, essa fatura de energia, quando eu peguei com esse empresário, ele estava com esse anseio de colocar lá na empresa dele. E logo depois de alguns meses, ele veio comigo para me estar vendo as propostas que várias empresas estão... A mesma coisa que eu fiz, ele estava fazendo, entendeu? Para ver qual ele ia fechar o negócio. Ele trouxe várias, vamos dizer, orçamentos para me olhar. E muitos batiam com aquela primeira, com a equipe 2, né, que fez a média certinho. Batiu ali entre 110 mil, 120 mil... Aí teve umas empresas que bateram 160 mil, entendeu? Aí já é ver quanto cada um cobra a sua mão de obra, né? Mas ficou ali naquela margem, entendeu? Achei interessante, olha, a gente está no caminho mesmo, os alunos estão fazendo os cálculos direitinho, né? Foi bem interessante. Beleza. Gostei. Uma outra coisa que eu percebi no seu trabalho, né? Que tem também, além dessa questão do cálculo, do número de placas que tem que ter, a pessoa, quando for implantar, né, você ressaltou aqui, tem que ter cuidado também, tem que avaliar o peso, né?
o peso dessas Sim. placas. Não dá para colocar em qualquer telhado, né? Eu creio que se eu fosse fazer essa conta para colocar aqui em casa, eu tinha que levar muito em conta o peso, porque eu não confio muito nesse meu telhado aqui, né? Talvez fosse interessante você acrescentar, né, pelo menos um parágrafo, né, abordando essa questão aí, né, que tem que ser levado em conta, né? Que, na verdade, eles fizeram os cálculos, né, por peso. Certo. No material, eles fizeram os cálculos, botando o peso e a área. Isso. Talvez na dissertação, talvez eu não pontuei. Isso, colocar aqui e enfatizar que tem que ter esse cuidado. Mas, claro, que a empresa que for instalar, eu acredito que ela faz essa avaliação, né? Sim. Tem que fazer essa avaliação mesmo, porque é o nome da empresa que está em jogo, né? Se ela colocar as placas e desabar o telhado do proprietário, não vai ser legal, né? Bom, de tudo isso que você colocou aí no seu trabalho, como eu já mencionei, foi bastante relevante você trabalhar as três questões, né? Você mencionou, né? Eu queria, Paulo, você disse que aproveitou lá as aulas vagas, né? Inclusive é uma brincadeira que a gente já viu até no WhatsApp, né? Acho que tudo quanto é professor falta, né? Mas professor de matemática nunca falta, né? Não fica doente, nada. Ainda né? usa a aula dos outros ainda. Ainda toma as aulas dos outros, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Jackson na defesa anterior, ele falou também que usou umas horas vagas. Então, eu não sei se você teve a oportunidade depois de fazer uma avaliação do que os alunos... Você colocou aqui na sua conclusão, mas eu achei que ficou muito resumido, né? Você mencionou alguma coisa aí na sua apresentação também sobre os pontos positivos, o que você sentiu desenvolvendo esse projeto, o que você notou de relevante. Você acha que serviu para retomar alguns conteúdos que os alunos tinham aprendido e não sabiam para que servia? Você acha que serviu como motivação? Ou em outro aspecto, você acha que a partir daí os alunos terão um comportamento diferente com relação ao consumo de energia? Queria que você comentasse se você teve essa oportunidade de avaliar depois esse seu projeto. Sim. Primeiramente, em relação aos conteúdos de matemática, conteúdos básicos, que muitas das vezes no ensino médio, se você entrar numa sala de aula e pegar o livro didático para trabalhar os conteúdos do ensino médio, eles já são uma continuação do ensino fundamental. Então, pressupõe-se que ele já traz esse conhecimento de porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 compostas, equações do primeiro grau, equações do segundo grau, área de figuras planas, já pressupõe isso. Então, o aluno, quando ele se depara lá no ensino médio, que ele chega, que o professor só chega com o livro de página tal, aquele conteúdo já assusta. Ele não consegue enxergar ali esses assuntos de forma mais prática na vida dele. Então, a partir desse trabalho, eles conseguiam enxergar, eles conseguiram ver que a questão de porcentagem, eles conseguiram desenvolver, a partir do projeto lá da análise da fatura de energia deles, eles conseguiram ver que aquele valor de ICMS, que é 25%, eles batendo a conta, batia realmente o que estava lá. A concessionária rouba a gente, às vezes, mexe a mão na gente, mas o cálculo estava certo lá, entendeu? Porque a gente só pega e paga, a gente não para pensar se realmente aqueles valores estão compreendidos. Então, isso é um ponto relevante que eu senti que houve um avanço muito grande, né? E houve uma participação efetiva desses alunos. Em vez de eles serem apenas aqueles alunos receptores, que tem aluno que mal fala. Se você só chegar e explicar, tu nem conhece, tu passa despercebido pelo aluno durante o ano. Um projeto desse, tu conhece cada um deles. Cada um deles, eles começam a falar, porque eles conseguiram se apropriar desse conhecimento, da realidade deles, e começaram a botar as opiniões deles. Tanto é que na análise que deu mais discussão foi justamente quando eles analisaram a conta de energia deles de baixa renda, que aparecia vários valores.
né? Para 30 kW era 22 centavos, de repente já pulava para 38, e depois já ia para 50 e pouco. Que acha isso? Então, eles começaram a discutir. Então, outro ponto relevante. E depois da conta de energia, eles falam, poxa, o meu pai, quando briga comigo, desliga lá, tá sozinho, tá... Realmente, professor, a gente não percebe, mas a gente está jogando dinheiro fora, né? E está prejudicando o meio ambiente, que vai demandar mais energia, né? Mais fontes, principalmente no período de estiagem, que eles perceberam em um dos documentários, que são acionadas termoelétricas. Aí, por que bandeira verde? Por que bandeira amarela? Por que bandeira vermelha? Isso tudo foi debatido, né? Por causa que justamente é o período que os reservatórios estão embaixo, então tem que demandar uma fonte que requer mais dinheiro para chegar nas nossas casas, né? E o que eu também achei muito importante é a parte do empreendedorismo para eles que estão no ensino médio, entendeu? Ver que eles podem, através desse projeto, que foi, no caso, foi o ramo fotovoltaico, mas esse projeto cabe muito bem para o cara que vende churrasquinho na porta da casa dele, porque ele tem que saber quanto ele gasta para comprar esse material para ele trabalhar e, no final, ele precificar o produto dele de modo que ele tenha um retorno, que ele tenha o lucro dele. É o que eu falei para ele. Muitas das vezes você põe um negócio do churrasquinho, por exemplo. Você vende todinho rapidinho. Vou bamburrar, vendi tudo. No outro dia, quando você vai comprar, você não tem nem o dinheiro para comprar, para repor a sua mercadoria. Então, você tem que saber. Então, até nesse projeto de empreendedorismo foi relatado isso, de você saber precificar os valores do seu produto. Entendido? Certo. Acho que eu respondi. Ok. Obrigado. Não, respondeu sim, com certeza. Paulo, só um detalhe que eu achei também, eu anotei aqui na parte escrita, você vai ler depois, você citou os documentários que você trabalhou com os alunos, né? Você trabalhou o documentário de geração de energia, a Batalha de Belo Monte, dimensionamento do sistema solar fotovoltaico, né? Então, fotovoltaico. Então, mas você não citou aqui, né? É bom fazer referência, né? Seguindo aquelas normas da BNT, tem que referenciar. Então, veja lá, coloque lá quem produziu, direção, se teve, né? O ano que foi produzido, o local, né? Aquelas normas. E aonde você encontrou, onde está disponível, né? Só para colocar isso lá no final. Eu também achei, como o professor Marcelo bem colocou, que seria interessante, fica como complemento, né? Fazer aquela questão da avaliação do gasto de energia dos equipamentos elétricos, né? E isso você encontra essas tabelas assim, né? É fácil você encontrar quanto consome uma geladeira. O professor citou aí a questão do grill, né? Da sanduicheira. Mas tem outros, né? Ar-condicionado consome muito, né? O pessoal que tem aqueles equipamentos mais modernos, grill, né? Aquela que frita sem óleo, como é o nome daquilo? Sim. Air fry. E por aí. Então, tem equipamentos que consomem muita energia e seria interessante também colocar uma tabelinha só para reforçar essa questão do consumo, né? Bom, no mais, Paulo, parabenizo você aí pelo seu trabalho, como eu lhe falei, gostei bastante. As coisas foram mostradas aqui na prática, né? E eram essas as minhas considerações. Eu devolvo a palavra ao professor Marcos Lázaro. Agradeço ao professor Edson pela sua arguição, né? Bom, então, nessa etapa da arguição nós finalizamos, mas vamos aproveitar e passar a palavra à professora Augusta, né, que foi a co-orientadora do trabalho. Se a professora Augusta deseja fazer algum comentário, acrescentar alguma observação. Professora Augusta, a palavra está com a senhora. Obrigada, Marcos Lázaro. Bom dia a todos, né? Aos colegas, em especial ao mestrando, né? Ao Paulo Alexandre. Fico muito feliz de ver seu progresso, seu trabalho de grande relevância e de relevância social, tendo em vista tudo que nós
estamos passando em termos de energia elétrica e custo. Eu sei que assusta um pouco, né, os valores, como o Marcelo colocou aí, o professor Marcelo, a questão de um simples aquecedor de pão, o nível que se gasta, né? E o Ed também lembrou da moda agora, é o airfry, né? Como gasta, né? Então, o seu trabalho é mais do que atual mesmo. E eu penso que, tanto na sua fala, como na fala, me referindo ao outro professor, né, o Jáxio também, que fez a sua apresentação, eu vejo quanto nada é maior do que um sonho, né? E um sonho que não foi sonhado só. Às vezes, o nosso desejo, um sonho é tão individual, mas que ele é coletivo ao mesmo tempo, né? Pela família, pelas pessoas. Então, eu fico muito feliz, né? Não fica assim como não como um exemplo, né? Mas eu quero dizer assim, que a gente não pode deixar de sonhar, né? Mas sonhar e sempre ir em busca da nossa vontade, né? Eu vi o quanto o trabalho do professor Paulo Alexandre, né, fez, pesquisou, registrou, levou os alunos fora da escola. E o principal, Paulo, eu vejo que é o incentivo para esses jovens sair do mesmíssimo, sabe? Não que a sala de aula não seja um lugar prazeroso, mas que nós, enquanto professor da educação básica, devemos torná-lo sempre. E o que foi importante no teu trabalho é a relevância também de vários conteúdos, como todos os colegas já citaram, conteúdo de matemática que está no cotidiano e às vezes o aluno não percebe. Às vezes ele não percebe porque também a gente não mostra tanta prática para ele, né? Então, eu achei muito importante. E o principal hoje, não só para o Paulo, mas para todos nós, enquanto formadores dessa consciência de cidadão, que todos nós estamos agora nos olhando por uma janelinha, né? E que essa janelinha não nos deixe de nos humanizar. A gente precisa disso, né? Então, no mais, parabenizo o Lázaro, o Paulo, o Marcelo também pelas contribuições, o professor Edson, que o seu trabalho continue sempre atualíssimo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer parte do seu projeto. Eu que agradeço, professora. Obrigado, professora Augusta. Bom, nós também temos a presença do professor Baldejo, coordenador acadêmico do Profimate. Professor Baldejo, deseja dar alguma palavra? Sim, uma pequena palavra mesmo. Bem, como todos estão aqui, todos não, alguns alunos estão aqui, né? É sempre bom a gente prestigiar uma defesa de trabalho de mestrado no nível do Profimate. E isso já passar a ideia para os alunos, principalmente os alunos que entraram agora, sobre a ideia do Profimate, que é justamente trabalhar com temas da matemática do ensino básico, certo? De modo a mudar o aprendizado, o ensino-aprendizado da matemática para melhor, certo? No caso do Paulo aí, tem uma coisa que a professora Augusta falou, que é a coisa social, apesar do Profimate não especificar que isso faz parte do objetivo do Profimate, mas também não proíbe. Então, esse é um trabalho também mais abrangente, que vai impactar diretamente aos alunos, principalmente quem viu ele indo para campo, né? Eu lembro que quando eu estudava na escola técnica, uma professora fez um trabalho assim, que ela pediu para a gente pegar todas as contas do ano, né, de 12 meses, e a gente fazer o gráfico, para a gente introduzir a ideia de gráfico. Ele queria introduzir a ideia de gráfico de uma função. E até hoje eu estou falando disso, né? Já se passaram tanto tempo, estou falando disso. Então, nesse trabalho foi mais do que isso, né? Vocês fizeram uma análise, fizeram umas conclusões, olha, onde é que a gente pode cortar, que o desperdício é relevante. Então, isso é impactante para um aluno
que com certeza vai mudar a vida deles nesse sentido, vai ter um outro olhar, e o professor Lázaro está de parabéns acredito eu que tenha sido também parte do professor Lázaro incentivar o aluno, o seu orientando, a trabalhar nessa direção, certo? De energias, que é um tema muito, muito importante. E vincular isso também, essa é a parte social, né, dos alunos pararem um pouco para refletir, e a parte matemática, que é fundamental. Ali eu não recebi eu não tenho o trabalho, mas na exposição eu vi já uma função linear, né? Já dá para introduzir a ideia de função linear, que é a relação entre a energia e o quanto você vai pagar, que tem aquela taxa que é uma constante, certo? Isso, a função afim, que já é aquela dada pelaquela média, pode ser introduzida nesse sentido. Já pode introduzir suas aulas com esse trabalho. Então, isso enriquece bastante a aula futuramente do professor Paulo Alexandre. E lembrar que os alunos do Profimate, a ideia do Profimate é você continuar trabalhando, né? E vocês, Paulo e Jackson, continue no trabalho, né? Não finalizou. Ao contrário, como o Lázaro falou, né? Isso é muito importante, isso tem que entrar na nossa alma, no nosso coração, que a responsabilidade agora é maior, certo? Isso é uma responsabilidade. Vocês estão entrando já como mestres, né? Espero que depois o resultado seja aprovado, como mestres. Então a responsabilidade não é de permanecer onde estão, é melhorar mesmo, né? É melhorar lá o âmbito da sua escola, ver como foi proveitoso o seu trabalho de dissertação. Então, que isso pode se transformar em outros trabalhos, de modo, vou ensinar geometria também naquela linha que eu ensinei o trabalho, ou fiz a minha dissertação. Então, isso é de uma responsabilidade de mudança para melhor. Então, todos têm que estar cientes disso, no Profimate, os alunos principalmente, os professores, orientadores, que a ideia, o objetivo do Profimate é isso, né? É capacitar os professores para melhorar o ensino de aprendizagem, e são temas variados, né? São temas. A professora Maria Augusta está aqui, e lembrando que ela é coordenadora do PAPMEN, que é o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino Médio, para professores do ensino médio, também tem temas fantásticos ali que a Bragança oferece nos meses de janeiro e julho, que infelizmente devido à pandemia não pôde ser realizado na sua forma presencial, mas pode ser agora virtual. Mas tem temas fantásticos, tem temas que pode ser a ideia que faltava para você escolher um tema de mestrado. E lembrando também que o Profimate, isso já nas palavras do professor Urita, ele tem que ser na sua dissertação de cunho matemático, né? No sentido de não pode ser uma filosofia de educação, né? Os dois trabalhos estão bem estruturados, eu gostei do trabalho do Jackson, né? O trabalho do Paulo também, um trabalho muito relevante, já entrando mais a fundo na parte da comunidade, do social mesmo, o aluno levando para casa dele, já chamando a atenção das pessoas, que não pode se deixar desperdiçando uma lâmpada acesa onde não tem ninguém. Isso é de uma relevância fantástica, a matemática, e uma matemática simples, né? Uma matemática que você relaciona funções linear e função afim e tudo mais. Então tem que ser, os temas têm que ser nesse cunho, nesse nível aí que estou vendo. Parabenizar a apresentação do professor Paulo, bem claro, indo para campo, né? Com cara de professor mesmo, com mochilinha na costa, ao redor dos alunos todos ao redor dele, assim. Muito bacana, esse é um trabalho mesmo que foi registrado, isso é muito gratificante para nós que estamos aqui vendo que as coisas estão acontecendo, né? Então, obrigado, professor Lázaro, por me permitir falar isso. Queria deixar essa mensagem e parabenizar aos hoje candidatos que o Jackson já aprovado, espero o Paulo ser aprovado futuramente,
e aos outros que ficam, que sirvam de inspiração. De inspiração para vocês pensarem e não deixarem esmorecer. Temos dificuldade, a vida nos oferece dificuldade, e sempre assim, não é porque estamos no Profimate com dificuldade que a vida é ruim, não. Se também não tiver, continua com dificuldade, né? É assim, a gente tem que seguir para frente. Então, era isso que eu queria falar. Professor Lázaro, parabéns pelo tema, e ao professor também, Paulo também, parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado. Obrigado, professor Valdez. Bom, eu vou aproveitar, eu vou dar uma pausa e interromper a gravação. Então, registrando, o discente Paulo Alexandre Mota do Nascimento defendeu a sua dissertação de mestrado, a matemática no ensino médio e as fontes alternativas de energia, sobre a orientação do professor Dr. Marcos Lara de Souza Albuquerque e com orientação da professora doutora Maria Augusta Raposo de Barros Brito. Participaram da banca eu, orientador, o professor Dr. Edson Jorge de Matos, vice-coordenador acadêmico do Profimate UFPA Bragança, e o professor Dr. Marcelo Costa Santos, avaliador externo, da Universidade Federal Rural da Amazônia. O Paulo Alexandre foi aprovado e hoje podemos considerar, já é o mestre de matemática. Agradeço a participação de todos, agradeço aos membros da banca, professor Edson, professor Marcelo, professora Augusta pela orientação, professor Valdez, que nos deu toda essa estrutura para a gente fazer, né, nosso trabalho. Agradeço aos demais colegas que estão participando, que frequentaram, que estavam acompanhando a apresentação. Bom, e com isso, oficialmente, a gente encerra a nossa defesa. Então, mais uma vez, bom dia a todos e parabéns. Até mais, bom dia a todos. Parabéns a todos. Obrigado a todos. Valeu. Parabéns, Paulo. Valeu, parabéns, Paulo. Parabéns aos professores do Profimate, tá? Obrigada. A felicidade dessa é bem emocionante, é gratificante. Eu agradeço aos colegas, principalmente meus colegas de turma, com todo respeito aos professores, né, que repassam, mas meus colegas de turma foram fundamentais para chegar nesse final. Eles sabem das nossas reuniões, né, principalmente na época de preparação para o exame de qualificação, né? Eu não sei se vocês sabem, eu faço outra graduação também, aí eu entrei em 2016, então tinha que conciliar as duas graduações, ir para Capanema todos os dias, saía cedo daqui para ir para Capanema, estudar engenharia ambiental, retornar e trabalhava à tarde, de 1h30 às 6h, saía do Acarajó, ia para o Mário Queiroz das 7 às 10. No outro dia, chegava em casa, tinha que estudar para engenharia ambiental, para o Profimate. E sexta e sábado estar presente na sala de aula. Então, para muitos, até para mim, um tempo eu dizia assim que, rapaz, eu acho que vai ser complicado chegar no fim, mas com a ajuda dos meus colegas de turma e aqui da minha família também, eu vi que eu consegui chegar, cara, e estou muito feliz. Muito obrigado.